quanto rende 500 mil reais investidos no Tesouro Direto? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Vou te mostrar o rendimento nos diferentes títulos do Tesouro Direto. O Tesouro Selic, o Tesouro Pré-Fixado e o Tesouro IPCA+. Então fica nesse vídeo até o final se tu quer saber quanto pode ter de rendimento na tua carteira de investimentos. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Rocha, sócio, consultor e especialista de investimentos aqui na Musa Capital. Mas vamos lá, vamos direto para o vídeo. Vamos aqui na tela do meu computador. Eu estou no site do Tesouro Direto e a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que existem 3 títulos no Tesouro Direto, né? Quando a gente entra aqui no site, ó, em títulos, a gente vê que existe o Tesouro Pré-Fixado, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA, né? Pelo Tesouro Pré-Fixado. O Tesouro Pré-Fixado, como o próprio nome dele diz, ele tem um rendimento pré-fixado. Então a taxa que a gente está vendo aqui, ó, por exemplo, o Tesouro Pré-Fixado 2027, ele vai render 11,79 ao ano se a gente segurar ele até o vencimento, tá? Depois a gente tem o Tesouro Selic. Ele vai render com base na taxa de juros no Brasil, que é a taxa Selic, né? E aqui ele pode ter Selic mais alguma coisinha. Normalmente isso não é relevante, tá? Então olha só esse exemplo. Tesouro Selic 2027 está rendendo Selic mais 0,07. Então, aqui no caso do Tesouro Selic, a gente não tem como ter certeza qual que vai ser o rendimento dele até o vencimento, porque vai ser com base na taxa de juros do Brasil. E aí sempre que o governo, né, o Banco Central, faz alguma mudança na reunião do Copom e anuncia a taxa Selic, pode impactar aqui o rendimento do Tesouro Selic, tá? E depois o terceiro título que a gente tem aqui é o Tesouro IPCA+. Como que funciona o Tesouro IPCA+? Olha só, vamos pegar o primeiro exemplo aqui, ó. Tesouro IPCA 2029, ou seja, tem um vencimento lá em 2029, ele rende o IPCA, que é o Índice de Inflação no Brasil, mais 6,40 ao ano, né? Então aqui o Tesouro IPCA, ele é um título que a gente pode chamar de híbrido, porque ele tem uma taxa pós-fixada, ou seja, a inflação, que a gente não consegue prever, e uma taxa pré-fixada, que é o 6,40 nesse caso aqui que a gente está olhando agora, tá? Mas eu sei que tu clicou nesse vídeo porque tu quer saber quanto que o teu dinheiro pode render no Tesouro Direto e eu vou te mostrar isso agora na prática. Se tu tá gostando desse vídeo, já deixa tua curtida aqui embaixo e também não esquece de te inscrever no nosso canal para acompanhar os nossos conteúdos toda semana. Vamos lá! Então, pessoal, aqui no próprio site do Tesouro tem uma aba aqui, ó, de simulador, onde a gente consegue fazer essas simulações de investimento. Pode escolher aqui qual o título do Tesouro que tu quer investir, né, considerar o vencimento, o valor que tu quer colocar e qual o rendimento que ele vai trazer. Eu já fiz aqui o exercício nos 3 títulos e vou te mostrar. Coloquei aqui no Excel, tá? Então, olha só, vamos lá. Antes de eu te mostrar a rentabilidade, eu quero te focar primeiro nessas informações que está aqui em cima. Ó. Como que rendeu os principais índices nos últimos 12 meses? Então, o CDI, basicamente a taxa de juros no Brasil, ela rendeu 11,56 nos últimos 12 meses. O IPCA acumulado, o índice de inflação nos últimos 12 meses, está aqui na casa de 4,24. Ou seja, quem investiu no Tesouro Selic nos últimos 12 meses ou num CDB que rende 100% do CDI, teve um ganho real aqui na casa de 7,32. O que é o ganho real? É basicamente quanto que a gente consegue ter de rendimento acima da inflação, tá? Então, só para a gente ter uma noção desses valores, pensando nos últimos 12 meses, mas vamos pensar daqui para frente agora. Coloquei aqui que a gente fez um investimento, ó, de 500 mil reais, tá? E a gente vai resgatar esse valor lá no vencimento desse título, que é 2029, tá? Então aqui a gente teria um prazo de 5 anos. Ao final desses 5 anos, o site do Tesouro está projetando que a gente vai ter no Tesouro Selic R$ 757.569. Isso daria uma rentabilidade bruta ao ano de 9,34% no Tesouro Selic, uma rentabilidade líquida de 7,89, né? Então coloquei aqui do lado esses números para a gente poder, para facilitar aqui. Então a gente investindo 500 mil reais no Tesouro Selic, em 5 anos, lá no vencimento em 2029, a gente teria 757 mil reais bruto. Isso teria nos gerado um rendimento de 257 mil reais, um rendimento ao ano em torno aqui de 51 mil reais e um rendimento ao mês aqui próximo de 4.200 reais, tá? Esses seriam os valores brutos que 500 mil reais no Tesouro Selic
teria entregado para o investidor, né? Nesse caso aqui é a simulação de quanto que isso entregaria nos próximos 5 anos para o investidor, tá, pessoal? E o que é importante a gente entender? Como a gente está falando do Tesouro Selic, ele vai render com base na taxa de juros do Brasil. E aqui a simulação do Tesouro está considerando a taxa média aí projetada para os próximos 5 anos. Claro que isso aqui pode render mais se a taxa de juros subir muito e também pode render um pouco menos se a taxa de juros cair, tá bom? Vamos olhar agora a simulação de R$500 mil investido no Tesouro IPCA+, que é aquele título que vai render com base na inflação mais uma taxa pré-fixada. Nesse caso aqui, a gente está considerando a taxa pré-fixada de IPCA mais 6,40. Nesse exemplo, a gente também está usando um vencimento lá em 2029, investindo os mesmos R$500 mil, e olhem que na simulação do Tesouro, a gente teria lá no resgate, no vencimento, R$802 mil, uma rentabilidade bruta aqui na casa de 10,2% ao ano, uma rentabilidade líquida aqui de 8,69%. Então, pessoal, olha só, a gente teria um rendimento total, investir os meus R$500 mil, lá em 2029 eu teria R$802 mil, isso daria um rendimento de 302 mil, 60 mil mais ou menos por ano e um pouco mais aqui de 5 mil reais de rendimento por mês. Então, notem que mesmo na simulação aqui do Tesouro Direto, o título IPCA+, é o que está entregando até agora, aqui de tudo que a gente olhou, a melhor rentabilidade. Por quê, pessoal? São poucos os momentos que a gente tem a possibilidade de investir em títulos no Tesouro Direto pagando IPCA mais 6, IPCA mais 6,40, como é o momento que a gente está aqui agora. Inclusive, eu fiz outros vídeos recentes aqui no canal falando como pode ser uma excelente oportunidade de investir em títulos IPCA+, nesse momento, que a gente está com uma taxa muito atrativa. Mas vamos para o terceiro título do Tesouro Direto para a gente entender quanto que R$500 mil rende. Então, aqui agora, pessoal, a gente vai olhar o Tesouro Pré-fixado, que é aquele que tem uma taxa pré-estabelecida, tá? O Tesouro Pré-fixado, o vencimento mais curto que tem disponível lá no Tesouro é para 2027, então seria 3 anos. Então eu fiz a simulação aqui de R$500 mil investido no Tesouro Pré-fixado. Lá no vencimento a gente teria em torno de R$658 mil, uma rentabilidade bruta de 11,57, uma rentabilidade líquida de 9,73, tá? Nesse caso aqui, pessoal, a gente está olhando um vencimento em 3 anos, né, 2027. Nos outros títulos que a gente olhou até agora, era um vencimento mais longo, em 5 anos. Então, na rentabilidade dos outros, a gente também estava tendo o efeito dos juros compostos. Aqui, como é um período menor, a gente tem um efeito de juros compostos um pouco inferior, tá? Então, olha só, no caso aqui do Tesouro Pré-fixado, os R$500 mil em 3 anos, eles se transformariam em R$658 mil, isso daria um rendimento total de R$158 mil nos 3 anos, 52 mil por ano e mais ou menos aqui 4.300 por mês, tá, pessoal? Então, olhando aqui de forma geral, a simulação no Tesouro Selic, no Tesouro IPCA+, e no Tesouro Pré-fixado, a gente viu que nesse momento o título que possivelmente vai entregar uma rentabilidade maior é o Tesouro IPCA+, devido às altas taxas que estão sendo ofertadas nesse momento. Claro que isso pode variar com base na inflação que a gente vai ter daqui para frente, né? E com base aí no cenário de mercado. Mas a gente está com uma taxa muito interessante aí no Tesouro IPCA nesse momento. Mas se tu ficou no vídeo até aqui, eu quero te mostrar uma estratégia de investimentos e eu quero te provar que é possível conseguir um rendimento ainda maior do que seria possível apenas nesses títulos do Tesouro. Quando a gente vai para uma carteira bem diversificada entre títulos de renda fixa que podem ser no Tesouro ou títulos bancários, e a gente também inclui um pouco de ações no Brasil, ações no exterior, dólar, é possível a gente ter uma rentabilidade ainda maior do que a gente viu nessas simulações aqui agora. Olha, eu coloquei aqui na tela um exemplo de como nós alocamos a carteira dos nossos clientes aqui na consultoria de investimentos da Musacap. Como tu pode ver, a gente sempre preza por uma carteira bem diversificada, onde a gente vai ter uma boa parcela em renda fixa, caixa, crédito privado, crédito bancário. A gente também vai ter ativos em fundos multimercados
E aqui, se fizer sentido para aquele perfil de pessoa, ações no Brasil e ações americanas. E tendo uma estratégia assim bem diversificada, é possível a gente entregar mais retorno. Eu vou te mostrar como que as nossas carteiras vêm performando nos últimos 3 anos para que tu possa comparar isso com os rendimentos que a gente viu no Tesouro Direto. Olha só essa imagem que está aqui na tela, que mostra o desempenho das nossas carteiras. Aqui eu estou olhando os períodos fechados até o final de 2023. Nos últimos 3 anos, pessoal, a nossa carteira conservadora, ela rendeu 37,57%, a moderada 36%, a arrojada 35%. Mas tu pode ver que todas as nossas carteiras elas conseguiram entregar um rendimento acima do CDI, acima do IPCA e acima do Ibovespa, tá? E essa diversificação de carteira consegue entregar para os nossos clientes uma rentabilidade também acima de um título específico do Tesouro Direto e, inclusive, mais segurança, porque a gente está diversificando em diferentes classes de ativo e buscando uma boa rentabilidade em diferentes mercados. Mas eu te falei tudo isso, não é para te dizer que é ruim investir no Tesouro Direto. Não, pode ser sim uma excelente opção. Mas diversificar, montar uma carteira com diferentes ativos e incluir outras classes de ativos na tua carteira é o que vai te entregar mais rentabilidade e te ajudar a fazer o teu patrimônio aumentar com o passar do tempo. Se tu quer conhecer melhor isso aqui, se tu tem mais de 300 mil reais e quer contar com a nossa consultoria personalizada de investimentos, te inscreve no link aqui embaixo que a gente ainda tem algumas vagas para fazer uma revisão da tua carteira atual e te ajudar a planejar a tua carteira daqui para frente. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui e até a próxima.